Deus está permitindo essa luta porque Ele quer abrir os seus olhos. Eu sempre gosto de falar aqui no canal que a dor é o alto-falante de Deus. Nós somos teimosos, certo? E essa nossa teimosia, ela faz com que muitas das vezes nós endurecemos nosso coração. Então Deus ele permite essa luta para poder abrir os teus olhos espirituais, para você começar a ver uma nova fase, algo novo na sua vida. Eu não sei você, mas eu tive grandes transformações na minha vida quando vieram muitas dificuldades. Quando teve momentos que eu fiquei assim, caraca, como é que eu vou sair desse lugar? E aí Deus abria meus olhos e eu começava a enxergar algo que eu jamais tinha enxergado antes. E esse vídeo é para você. Sim, é para você que está precisando de uma mensagem nesse momento de dor, de luta e dificuldade. Texto bíblico base, então, pessoal, é 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 ao 5, que vai dizer bem assim: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso amor de uns para com os outros vai aumentando, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Isso é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também estáis padecendo. Glória a Deus, pessoal. Essa palavra aqui da carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela fala um pouco, né, sobre as perseguições e aflições. Então é basicamente no contexto daquela época, Paulo ele tinha medo, não é a palavra, mas ele tinha receio de que por conta das perseguições e aflições que o povo estava passando, o povo meio que abandonasse o evangelho. Né? Poxa, eu estou sendo perseguido aqui, eu estou sendo atacado, então, nossa, eu vou retrair. O que Paulo queria dizer aqui é o seguinte, cara, se vocês estão sendo perseguidos, se vocês estão sendo afligidos, cara, isso é bom no fim das contas, entendeu? Ele fala bem assim, ó, isto é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também estáis padecendo. Então, em outras palavras, ele está dizendo isso. E isso tem um aprendizado muito profundo em alguns contextos. E aqui eu preparei 3 pontos chaves dessa palavra. E aí, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é: sua fé só cresce quando é colocada à prova. Existem muitas pessoas que pedem assim, falam assim com Deus. Eu sou uma delas. Deus me dê mais fé. Como que Deus pode te dar mais fé? A gente acha que é como se fosse uma poção, né? Recebi fé do Senhor. Mas a fé, ela só vai ser adquirida quando nós somos colocados à prova. E essa é a primeira coisa. Tem muitas coisas que você está pedindo para Deus, que Deus vai conseguir te entregar aquilo. Mas você vai ter que passar por algo. Então reflita se o que você está passando hoje é algo que você está pedindo para Deus, mas Ele está enviando aquilo que você está pedindo. Ou seja, o sofrimento ele não é o fim, mas a ferramenta que Deus usa para fortalecer a sua fé. Então, assim como os Tessalonicenses, você é moldado quando enfrenta resistência, quando você passa por problemas, quando você passa por dificuldades, é ali que você é moldado. Segunda coisa, o amor se revela na adversidade. Em tempos de luta, aprendemos a cuidar um dos outros. O discipulado e a comunhão fortalecem quando o peso da vida aperta. Em tempos de lutas, às vezes é um tempo que você vai cuidar de outra pessoa. Às vezes é um tempo que você vai ajudar outra pessoa. Às vezes é um tempo que você vai ver que você está passando por dificuldades, você está passando por problemas, mas tem alguém que está pior do que você. Cara, quantas vezes isso já aconteceu comigo? Eu estava passando por um problema, eu estava passando por uma dificuldade, e eu olho para o lado e vejo um amigo passando por situações muito piores. Eu olho para o lado e vejo alguém passando por situações muito mais desafiadoras que eu, ou até piores. Então, às vezes, pessoal, nesse tempo, Deus, Ele não quer tratar só o teu coração, mas às vezes Ele quer tratar o coração do próximo. E essa luta e dificuldade é uma situação que Deus está fazendo com que você possa ser curado, mas também cure outras pessoas. E aqui coloquei um ponto que é o discipulado e a comunhão fortalecem muito quando o peso da vida aperta. E aqui é basicamente o seguinte: nos momentos de dificuldade, você tem que estar acompanhado de boas pessoas, você tem que ter uma comunhão com boas pessoas, porque isso vai ser edificante para você e para outras pessoas. Olha, muitas vezes, quando eu vou ajudar alguma pessoa,
e não estou mal, às vezes estou bem tranquilo, e aquela pessoa vem ali também para ser ajudada, ela quer receber essa ajuda. Quantas vezes eu já não aprendi, cara? Quantas vezes eu aprendi, eu fui para ajudar a pessoa e saí aprendendo algo. Então isso é muito bacana, porque quando você começa a olhar para isso, você começa a ver a importância de estar rodeado de pessoas boas, de uma comunhão, do discipulado, de pessoas que vão te auxiliar, que vão te direcionar, e você saber que você também na dor pode ser instrumento. Terceiro ponto, a perseverança abre seus olhos para o reino. Galera, o que você está vivendo não é castigo, mas preparação. Às vezes a gente acha que Deus está nos castigando, mas olha, eu digo para vocês, quando passava por muitas situações assim, de luta e dificuldade, eu sempre ficava pensando, Deus, por que você está me castigando? Por que você está me castigando? Por que você está me punindo? Eu pensava dessa forma. Mas depois eu comecei a perceber que, na verdade, cara, não é que é um castigo, mas é uma preparação. Porque hoje eu olho para trás e vejo, cara, se eu não tivesse passado por aquela situação, eu não sei como algumas coisas iriam se encaixar. Sabe? Então tudo começa a fazer sentido quando você olha para isso. Então é uma preparação. É uma preparação para o que Deus quer fazer na sua vida. Hoje eu vejo o quebra-cabeça, ele vai se encaixando, ele vai continuar se encaixando. Tem coisas que eu não entendo ainda, mas um dia eu vou entender. E aí ter esse discernimento é muito essencial, porque você começa a perceber que Deus, ele permite a luta para te tornar digno do reino, cara. E não para te destruir. Ele permite a perseguição, ele permite a angústia, porque ele sabe que isso é para te colocar à prova. A luta que você enfrenta hoje é o treinamento que Deus usa para abrir seus olhos e te alinhar com o propósito dele. Vou repetir para você entender. A luta que você enfrenta hoje é o treinamento que Deus usa para abrir seus olhos e te alinhar com o propósito dele. Talvez você não entenda hoje o que eu estou falando, e você fique assim, isso não faz sentido. Mas isso é um treinamento para Deus abrir teus olhos. Eu tenho certeza que isso é um treinamento para Deus abrir teus olhos. Porque às vezes você não enxerga hoje, mas você vai enxergar amanhã. Às vezes não faz sentido hoje, mas vai fazer sentido amanhã. Tem coisas que não são reveladas no momento que você quer, mas sim quando Deus quer. E a conclusão prática disso aqui é: cada lágrima e cada dificuldade carregam um propósito. Quando a sua fé for provada, não desista. Confie. Quando o amor for desafiado, pratique-o mais ainda. Quando a perseverança for exigida, lembre-se que isso define o seu futuro. Para finalizar, eu tenho aqui basicamente uma frase, tá? E uma aplicação para você sair desse vídeo aqui colocando a mão na massa. Que é basicamente o seguinte: decida hoje olhar para a sua luta não como um peso, mas como o processo pelo qual Deus abre seus olhos e fortalece sua fé. Então olha para a situação que você está passando hoje, não sei qual é, mas olha para isso não como se fosse um peso, sabe? Não decide olhar hoje para a sua luta como se fosse um peso. Não. Muda a tua perspectiva, vira a chave. Ah, é um castigo. Ah, não. Vira a chave. Você tem que pensar o seguinte: esse é o processo, tá? Esse é o processo que eu estou passando, que Deus está fazendo na minha vida para abrir os meus olhos e fortalecer a minha fé. Ao invés de você acordar e começar a reclamar, começa a acordar falando assim: glória a Deus, porque esse é o processo pelo qual Deus está abrindo meus olhos e fortalecendo minha fé. Esse é o processo pelo qual Deus está fazendo grandes coisas. Esse é o processo pelo qual Deus está transformando a minha história. Esse é o processo pelo qual eu tenho que passar, que vai me gerar um conhecimento para anos de vida. Então, ao invés de você começar a reclamar, eu digo que toda vez que você reclama, você chamar demônio, você começar a usar a tua boca para falar bênção, cara. E ao invés de começar a reclamar sobre a situação que você tá, fala coisas boas. Olha, não. Eu não vou reclamar sobre essa situação. Vou dar glória a Deus. E nós vamos para cima. E se é isso aqui que eu tenho que passar, eis-me aqui, Senhor. E se esse é o processo que vai abrir meus olhos, eis-me aqui. Se isso vai fortalecer minha fé, glória a Deus. Então, era isso que Paulo queria passar. Era essa mensagem que Paulo queria passar para os cristãos da igreja.
Era basicamente isso, ó, independente, ó. Continue firme. Isso faz parte do plano. Continue firme. Continuem perseverando. Continuem. Porque Deus vai abrir os seus olhos. Deus vai usar essa situação para vocês continuarem crescendo e continuar avançando. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra. Deus abençoe você que assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!